Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Santa Missa será celebrada em ação de graça a Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, nas intenções de Padre Edno, todos os dizimistas, pela família Alves Santos, por todas as mães, Benedito Batista da Silva, Luzia Maria Borges, Irani Horta Neto, Gilda Neto, Tamara de Oliveira, Nilva Oliveira, Alcisa Ribeiro da Silva, Tayane de Oliveira, Thaisa Aparecida, Giovana, Neuci Leão do Prado, Niara Queiroz Horta, Flávia Queiroz de Pádua, Mayra Lacerda Horta, Ralph Aparecido Alves Sobrinhos. Pelo aniversário de Maria Aparecida Pimenta, matrimônio de João e Amélia, Ailton dos Borges, Ailton Santo Borges, Luiz Carlos da Silva, pelas almas de Lázaro Ferreira Justino, João Paulino de Souza, Joana Maria de Souza, por todas as almas, Jairo Ferreira, Almas do Purgatório, José Ferreira de Oliveira, Benedito Feliciano da Silva, Maria Amélia das Dores Silva, Maria de Jesus da Silva, Orlando Francisco da Silva, Maria Nazaré da Silva, Pedro da Cunha, Maria Luísa da Cunha, Floripes Camilo da Silva, Dionésia Gonçalves da Silva, Júlia Gonçalves Aguiar, por todas as mães falecidas, Maria Zelma de Souza, Terezinha Serafina da Silva, Antônio Belo de Souza, Jairo Aparecido da Silva, Domingos Hipólito Gonçalves, Aparecida Amadeu, Madalena Correia, Carlos Amadeu, José Mota, Joana Dark, Elias Alves de Oliveira, Maria das Mercedes Evangelistas, Eudelfazina Pereiras Lopes, Matildes Correia de Lima, Rosimeire de Lima, Maria Aparecida Cassiana, Jovita, Constância Sintra de Oliveira, Maria Merciana Horta, Leda de Pádua Neto, Aristela Gonçalves Horta, Josefa Alves Lopes Santos, José Andrade Leão, Orlando Luiz de Souza, Antônio de Souza, Valdomiro Alves de Souza, Francisco Alves de Souza, Isilda Alves Pereira, Márcia do Rosário Neto, Carolina Luísa do Nascimento, Benedita de Paula, Constância Sintra Pimenta, Aparecida Pimenta, Maria de Fátima Camilo, Domingos Neuza Maria Proença, Márcia dos Reis, Terezinha Pimenta da Silva, Gertrudes Parreira da Silva, Francisca Conceição Aranha, Nair Maria do Carmo, Maria de Lourdes Azevedo, Márcia do Rosário Filho, Maria Amaral do Carmo, Márcia Alves, Benedito Maria dos Santos, Maria de Lourdes Góes, Maria Aparecida Aguiar, Joana das Graças Fagundes, Ana Vazário de Oliveira, Sebastião Augusto Nascimento, Antônio Felício Ribeiro, Maurício Ribeiro, Regina Elisa de Lima, Gilson de Jesus Pimenta, Antero Gonçalves da Silva, Júlia Cândido de Ribeiro, Benedito Raimundo, Maria Aparecida de Pádua, Pedro Cândido da Silva, Miriam Lúcia de Souza, Ronilda Teixeira, Maria Augusta de Brito, Padre Jesus Flores, pelos antepassados da família Brito, Santos e Borges, Maria Abadia Soares, pelas mães da família Marques e Queiroz, Francisca de Paula e Souza, Lércio Augusto Severino, Francisca Domingos Dias, Laís Cândida Lázara Cândida, Dona Silveira, Lúcia Souza Vieira, Juliana de Jesus Ribeiro, Eunice de Melo Queiroz, João Evangelista de Queiroz, Lenir do Carmo Oliveira, Joaquim Francisco de Queiroz, Neuzira Alves de Oliveira, Maria Josefa de França, Dionísia Gonçalves da Silva, Clodofeido Ribeiro, João Batista da Silva, Margarida Carvalho da Silva, Júlia Maria da Silva,
Nadir Maria do Carmo, Maria de Conceição, Noemi Aleixo, Lourdes Aleixo, Antônio Oliveira, Ernestina Aparecida Queiroz, Maria do Nascimento Domingues, Maria Aparecida Horta, Adelina Maria Laura, Luzia das Graças, Odélio Neto Horta, Rosa Martins, José Francisco Sobrinho, Jair Batista da Silva, Aparecida Nadir do Prado, Isabel Conceição da Silva, Francisco Queiroz Neves, Tereza Pereira Eves, José Emílio Filho, Geni Luiz de Souza, Cleuda Aparecida Silva, Neuci Maria Emídio, Jair de Fátima Emídio, Divina Maria Vilácia, Marilda do Carmo, Maria Aparecida Alves, Maria Luísa da Silva e Lourdes do Carmo. Quarto domingo da Páscoa, dia das Mães, dia de oração pelas vocações sacerdotal. Cristo, o bom pastor, veio nos trazer a vida plena. Sua voz ressoa entre nós e o Evangelho nos convida a seguir fielmente nele. Encontramos tudo o que desejamos e esperamos para a plena vida, liberdade e paz. Ele está sempre a nos oferecer o que nos traz a felicidade. Quem aceita sua proposta não fica confuso, nem se perderá jamais. É tempo de romper nossas amarras interiores e apostarmos intensamente em seu amor. Ficamos em pé para darmos início à Santa Missa cantando. dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Início dessa celebração, peçamos ao Senhor o perdão de nossos pecados, a conversão de nossos corações. E palavras
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Quero rezar nesse dia de hoje por todas as intenções que foram colocadas no início da celebração. Rezar por todas vocês que estão aqui, que são mães, para que o Senhor seja sempre a força de cada uma de vocês. Rezar também pelas mães já falecidas, que você nesse instante faça uma prece para sua mãe que é falecida. Rezar também pelas vocações sacerdotais e religiosas, hoje que é dia de oração pelas vocações. E rezar pelo 7º dia de nossa irmã falecida, Maria de Fátima Santos. E também por seus familiares, para que o Senhor seja a força e o consolo. Coloque também a sua intenção. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra é a presença da eternidade entre nós, pois nasceu do coração de Deus. Por isso, ouvi-la atentamente é o nosso dever e obrigação de fé. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé.
Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho, todos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos, todos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez. E nós somos seu povo e seu rebanho, todos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Somos seu povo e seu rebanho. Leitura do livro de Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E lhes prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome e nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. E os
conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, ficamos em pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no domingo do Bom Pastor, quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o dia de oração pelas vocações. E quando nós olhamos a etimologia da palavra, ela provém do latim vocare, que quer dizer chamado. E quando nós olhamos a nossa existência, nós percebemos que somos chamados por Deus para realizar alguma coisa em prol da sua pessoa. Ele nos chama. E o primeiro chamado que Ele nos faz é justamente o chamado à existência, à vida. Não estamos aqui por acaso, estamos em nome do Senhor. Por isso, a cada domingo, a cada semana, nós nos reunimos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, justamente para
tomar essa consciência a cada dia em nossa vida. Que não estamos aqui simplesmente para viver de qualquer jeito, viver conforme a minha vontade, quem sabe trabalhar e acumular. Mas algo maior é essencial em nossa vida. Por isso, nós, através da liturgia da igreja, somos conscientizados constantemente que somos vocacionados por Deus, que Ele nos chama a realizar alguma coisa para Ele. Portanto, em nossas orações, nós devemos nos perguntar: o que Deus quer que eu realize com a minha vida? O que Ele quer que eu faça em Seu nome? E é interessante que quando temos justamente essa coragem de perguntar ao Senhor o que Ele deseja de cada um de nós, e no silêncio escutá-lo, Ele fala aos nossos corações, sem exceção. Porque tem muita gente que diz assim: parece que Deus só fala com algumas pessoas. Não, Ele fala com todos nós, sem exceção. Então, se você tem a coragem de perguntar ao Senhor o que Ele deseja de você, da sua vida, e ter a coragem de fazer esse silêncio, Ele vai te mostrar o que Ele deseja de sua vida. E não tenha medo, porque Deus, Ele não tira nada, Ele nos dá tudo, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso é interessante essa mística, essa espiritualidade, quando nos voltamos para saber a vontade de Deus a nosso respeito. Porque às vezes nós temos a tendência de, na correria, no ativismo, e querer fazer tantas coisas e não fazemos nada, porque não escutamos em primeiro lugar qual é a vontade de Deus. E quando nós olhamos as vocações na Sagrada Escritura, num primeiro momento, muitos personagens sentiram ali um certo receio, o que é normal. Por exemplo, o jovem que busca ser padre, num primeiro momento, ele sente aquela insegurança, aquele medo. Você que se prepara para o casamento ou que já se casou, quem sabe quando você começou a pensar nessa possibilidade de deixar a sua vida, a sua família para se casar, às vezes bateu aquele medo. O que no primeiro momento é normal, é o que nós vemos na Sagrada Escritura. Basta olharmos o profeta Jeremias, quando ele é chamado a assumir esse projeto de Deus. Ele arruma uma desculpa: eu sou jovem, não sei falar. Quando Deus chama Moisés também, no primeiro momento, ele tenta escapar daquilo que Deus está propondo para ele. Gedeão, quando é chamado por Deus, ele também arruma uma desculpa. Ele diz assim: olha, eu sou da tribo de Manassés, a menor de todas as tribos. Chama uma pessoa melhor. Faltou falar isso a Deus. Mas é interessante que no meio dessa insegurança, do medo, é que Deus vai fazendo história com cada um de nós e mostrando que não é a nossa força que deve falar em primeiro lugar, mas sim Deus, através da sua força, agindo na nossa fraqueza, é que Ele vai mostrando o seu poder a todas as gerações. Basta olharmos o grupo dos 12. Eram pescadores, pessoas simples, e foram as escolhidas por Deus. E através dessa simplicidade de pessoas que, quem sabe, a olhos humanos, nós não fazíamos a opção por eles, é que Deus pousa o olhar. E ali, quantas maravilhas estes homens e mulheres ao longo da história da salvação puderam fazer, não em seu nome, mas em nome de Deus. Porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá a força para que possamos levar o seu projeto adiante. Por isso aquele chavão que o nosso povo diz, ele é certeiro. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, se você sente o chamado de Deus, se você
percebe que Ele está aquecendo o seu coração, te chamando para fazer alguma coisa, não tenha medo. Se coloque na presença do Senhor, porque Ele, através do teu Espírito, faz o resto. O que Ele deseja de nós é justamente essa abertura de coração, para que a sua graça possa habitar em nós e assim Ele fazer a diferença. Quantas pessoas, quando são chamadas a fazer alguma coisa na igreja, né? Por exemplo, vamos ser catequista, vamos ser um ministro, vamos fazer isso ou aquilo, a pessoa às vezes diz assim: eu não sou digno, eu não sou capaz. Aí eu pergunto: quem é digno? Quem é digno? Ninguém de nós. Mas a graça de Deus quis precisar de todos nós. Aqui que está a diferença. Então, queridos irmãos e irmãs, quando Deus te chama, não olhe para a sua insegurança, para o seu medo. Olhe em primeiro lugar para a graça de Deus. E pode ter certeza, se você confiar nessa graça de Deus, Ele vai te levar em muitos lugares, justamente para, através de você, fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E quantas pessoas estão precisando dessa graça de Deus, estão precisando de pessoas generosas, que abrem o coração para, em nome de Deus, ali levar alguma coisa boa. E pode ter certeza que nas coisas mais simples, quando você se coloca à disposição da graça de Deus, você ajuda muitas pessoas. Quando você se dispõe do seu tempo, por exemplo, e vai fazer uma visita a uma pessoa que está com depressão, às vezes uma palavra amiga, uma conversa boa, já ajuda a curar muitas pessoas. Quando você percebe que alguém está precisando de sua ajuda, às vezes está doente, precisa dormir no hospital, você vai e fica ali, renuncia aquilo que você está fazendo para estar com a pessoa. Isso vai havendo uma cura. Então a gente vai percebendo que quando nós nos abrimos à graça de Deus, Ele vai agindo através de nós. E as pessoas vão sentindo, através da nossa ação, através da nossa abertura, a graça de Deus tocando a vida delas. Por isso nós devemos sair do nosso egoísmo e se perguntar qual é a vontade de Deus. O que Ele deseja da minha vida, para que eu não possa viver uma existência estéril, sem produzir frutos algum. Levar como que uma vida vegetativa, podemos assim dizer, que infelizmente, por não ter essa preocupação de agradar ao Senhor, a pessoa está vivendo, parece que por viver. Então é necessário essa conscientização da nossa vocação, porque é ela que dá o sentido maior, o sentido de nossa existência. Viver à altura de nossa vocação. E tendo esse sentido maior que a vocação nos dá, pode ter certeza que nós enfrentamos qualquer coisa que a vida nos apresenta. Porque quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E é assim, porque a pessoa que tem esse sentido maior, ela não desanima. A esperança em sua vida é muito maior. E é assim que acontece. E quando somos vocacionados, é justamente para uma missão que o Senhor nos chama. Não é simplesmente para o aperfeiçoamento de nossa pessoa, mas para uma missão. Deus nos chama para uma missão. É assim que aconteceu com Jeremias, com Moisés, com Maria, com os apóstolos. Justamente para que possamos, em nome de Deus, fazer a sua vontade. E o Evangelho de hoje nos ajuda nesse sentido, justamente mostrando que Deus pousa o olhar sobre cada um de nós. Somos as suas ovelhas, e as ovelhas preferidas. Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus nos quer perto e muito perto dEle. E quando nós olhamos e temos essa consciência do olhar de Deus sobre cada um de nós,
o quanto isso faz a diferença. Deus, ao olhar, por exemplo, um ovo, ele já percebe a águia. Quando ele olha uma semente, ele já vê a árvore e dessa semente vai existir. Então Deus sempre olha o além da nossa existência. Então não se preocupe se você pensa assim, a minha vida não foi tão positiva assim. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua intenção hoje. O que você quer fazer de sua vida a partir de hoje. E aí ele faz toda a diferença. E é isso. Quando nós olhamos essa relação de ovelha-pastor, é Jesus que quer nos conduzir para as verdes pastagens, para um lugar melhor do que nós imaginamos. Por isso é necessário ouvir a sua voz. Então a ovelha deve ter justamente essa dimensão de ser conduzida, escutar a voz do Senhor, mas ao mesmo tempo consciente da voz do Senhor que fala nela, também fazer o seu protagonismo, ser sujeito eclesial, praticar a ação. É o que nós recebemos em nosso batismo, os nossos dons e talentos, que é para o outro, não para nós mesmos. Por exemplo, eu enquanto padre, eu tenho o dom de dar a unção para as pessoas. Mas se eu precisar da unção, eu não posso aplicar a mim mesmo. Eu preciso que um outro padre o faça. Justamente para mostrar essa dimensão de relação, de comunhão, de comunidade que nós temos que ter uns com os outros, porque ninguém de nós somos uma ilha. Então esse protagonismo se exerce justamente nessa comunhão que nós temos uns com os outros, porque no cristianismo nós valorizamos e devemos valorizar aquele que caminha conosco, mesmo tendo as suas imperfeições, como nós também temos as nossas. Mas é justamente nesse amor de comunhão é que esse rebanho vai crescendo na graça de Deus, porque nós tentamos ouvir a voz do pastor. E em muitos momentos, queridos irmãos e irmãs, nós também somos chamados a sermos pastores, porque as responsabilidades são confiadas em nossas mãos. Você que está à frente, às vezes de um trabalho, você que é um pai e mãe de família, você que às vezes exerce esta ou aquela função de liderança, todos temos responsabilidades que são confiadas em nossas mãos. Então somos chamados justamente a termos essa atitude de pastores na vida daqueles que nos são confiados. Então você, pai e mãe, é um pastor na vida dos seus filhos, porque os seus filhos foram confiados a vocês. Você que está num trabalho exercendo uma função de liderança, aqueles que estão na sua responsabilidade, você é chamado a pastorear. Nós, enquanto padres, temos a responsabilidade com as nossas comunidades, assim o bispo com a diocese, o papa com a igreja universal e assim por diante. Então é necessário a gente se perguntar, como eu estou conduzindo, porque essa é a função do pastor, como estou conduzindo, como estou pastoreando aquilo que é confiado em minhas mãos. Será que estou fazendo de fato a vontade de Deus? E para que isso aconteça com perfeição, nós devemos ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. E aqui cabe outra pergunta: quem nós estamos ouvindo de fato? Porque em meio a tantas vozes, nós nos confundimos em muitos momentos e ouvimos outras vozes em nossa vida que começam a nos conduzir e a falar mais alto. E principalmente nesse contexto em que nós estamos vivendo de manipulação, de fake news e tantas outras coisas. Quantos ídolos no YouTube,
e assim por diante, que tentam formar a nossa consciência e nós estamos aceitando, porque não estamos ouvindo a voz do pastor por excelência. E esses lobos que passam de pastores, infelizmente, estão falando mais alto às vezes em muitas consciências. Sabe por quê? Porque às vezes não procuramos rezar em nossa vida, ouvir a palavra, não lemos alguma coisa para se inteirar, para ter esse senso crítico, e assim somos manipuláveis facilmente. Então nós, enquanto ovelhas, devemos também fazer a nossa parte, ir na fonte, buscar aquilo que realmente vale a pena em nossa vida, para não sermos manipuláveis por tantas pessoas que infelizmente não querem serem pastores, mas são lobos em nossas vidas. Isso está cheio. Basta a gente ligar as nossas mídias sociais, a nossa televisão, quanta coisa esquisita e estranha que numa maquiagem parece que está tudo bem, mas não está. Então devemos ter essa conscientização, esse senso crítico para pensarmos por nós mesmos, ter uma identidade e saber por onde deve caminhar a nossa vida e não ser conduzido e manipulável de qualquer forma. É uma constante que nos impõe enquanto ovelhas, enquanto seguidores do bom pastor, porque foi isso que Jesus fez. Ele conscientizou, ele procurou mostrar o caminho, ele estava junto porque ele conhece as suas ovelhas. Justamente para que elas tomassem essa consciência e que deviam justamente pensar por si. E não ficar pensando com a cabeça de outras pessoas, o que é uma falta de identidade. Então Jesus, ele sempre promoveu o ser humano. Por isso, em muitos momentos, ele colocava a pessoa no meio e dizia: levanta-te e anda. Justamente para que possamos sair dessa condição de submissão e levantar com a cabeça erguida, porque o Senhor está conosco. Oxalá possamos deixar a palavra de Deus cair em nossos corações, para que de fato essa graça nos ilumine e que o Espírito Santo sempre nos conduza. E quero desde já aproveitar, fazer uma prece, uma oração a todas as mães que têm essa preocupação de pastorear de fato os seus filhos, que buscam mostrar o verdadeiro caminho para os seus filhos e filhas, principalmente o caminho de Deus, que é o caminho mais importante para nós. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Assim seja. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. elevemos a Deus Pai Todo-Poderoso nosso coração em prece suplicante, na certeza de seu amor e de sua misericórdia para com o seu povo. Olhai com bondade misericordiosa para o vosso povo e despertai-o para a união e a fraternidade em vossa igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Orientai a humanidade inteira nos caminhos do Evangelho e que, assim, todas as raças, todos os povos e todas as nações encontrem a verdadeira liberdade e a paz. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos.
no coração, olhai com bondade para aqueles que chamastes para vosso santo serviço, para que caminhe na santidade e na união com vosso povo. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Dai vossa paz às mamães parceiras da vida e promotoras da alegria no mundo, e que elas sejam fortes defensoras da dignidade humana. Rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Por todas as mães, para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, continue iluminando a cada uma delas, rezemos ao Senhor. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Para que o Senhor continue a passar em nosso meio, chamando homens e mulheres para o seu segmento, rezemos. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Senhor Deus, concedei-nos viver dignamente nossa fé em Cristo, vosso Filho ressuscitado, e caminhar com Ele para a plenitude, vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Céu e a terra
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos hoje do 7º dia de Maria de Fátima Santos e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos completar a vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade a todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Sebastião, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de todos nós, tende piedade de nós. Ah, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do
Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salva.
buscarei outro mar. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, Salvai-me. salvai-me, sangue de Cristo, Inebriai-me. inebriai-me, água do lado de Cristo, Lavai-me. lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, dentro de vossas chagas escondei-me, escondei-me. não permitais que me separe de vós, do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho. Concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes, pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então, só lembrando que o dia da oração, né, de oração pelas vocações, era para ser hoje, mas devido à ocasião do Dia das Mães, onde as famílias, né, se reúnem, se encontram para almoçar, nós transferimos para o próximo domingo, das 2 da tarde até as 16 horas, aqui na Igreja Matriz, né, e depois da oração nós vamos ter aí uma partilha, né, então você que vem rezar conosco, se você puder trazer aí um pão de queijo, quem sabe um bolo, algo do tipo, um cafezinho, para depois haver aí uma partilha, né, que era próprio também das primeiras comunidades cristãs. Então todos convidados no próximo domingo, das 2 da tarde até as 4, para aqui rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. Novena em louvor intrido a Nossa Senhora Aparecida, dia 25 de maio a 5 de julho de 2020. Programação religiosa. No dia 25, quarta-feira, a 2/6, quinta-feira, novena na Igreja Matriz. Nos dias 3, 4 e 5 de julho, haverá trido na Igreja Matriz e logo após, quermesse na barraca com bingo, leilão, serviço de bar, cozinha e música ao vivo. Dia 5/6, domingo, encerramento do trido. 9 horas da manhã, missa em ação de graça na Matriz. Às 13 horas, leilão de animais, domingueira na barraca. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, dai-nos sua bênção para que sejamos sempre testemunha de fé, amor, doação e serviço em nossa comunidade fortalezense. Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe a todos. Padre Edno Tadeu de Oliveira. Cadê as mães que estão aqui na igreja? Fique de pé, por favor. Só as mães nesse momento. Aí teve uns pais que assentou depressa. Vamos cantar pedindo, né, a bênção para as mães. Nossas mães serão abençoadas e depois parabéns. Podemos? Nossas mães serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. As nossas mães serão abençoadas, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre elas o seu amor.
Viva as nossas mães! E saibam que as mesmas mãos que balançam os berços são as mãos que balançam o mundo. Parabéns a cada uma de vocês e que Deus sempre as abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém. Então vamos rezar também na intenção de nossa irmã falecida, Maria de Fátima Santos, e todas as mães já falecidas, para que Maria, nossa mãe, mãe dos discípulos de Jesus, possa interceder por cada uma delas e também por cada um de nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora do Rosário, o Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Por intercessão da Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz que Ele vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bom domingo a todos, bom almoço, uma abençoada semana.